Good morning, sétimo ano. Então, hoje nós veremos a matéria da semana passada, tá? Vou começar explicando a matéria da semana passada, que foi o future com will, futuro com will. Bom, will, futuro em inglês. Em inglês há duas formas de conjugar o futuro, uma forma mais enfática e uma maneira mais informal. Antes de ensinar a conjugação do tempo futuro em inglês, vamos pensar sobre a conjugação desse mesmo tempo no português. Utilizamos o will para expressar uma ação futura. Também é empregado para situações em que se concorda com algo, prometeu, se ofereceu alguma coisa. Quando devo usar o will? Use o will mais infinitivo sem o to, quer dizer, o verbo no infinitivo sem o to. Então, quando eu uso will, eu não posso botar o to no verbo, que o to é só para indicar que é infinitivo. Então, é will e verbo sem o to. Will go, irá, irei. Will study, estudará. Will meet, encontrará. Will rain, choverá. Então, para expressar o futuro. Então, expressar o futuro é will e verbo sem o to. Expressar uma decisão ou intenção, geralmente feita no momento da fala. Expressar prontidão, boa vontade, disposição para fazer algo ou ajudar alguém. Algumas expressões de tempo futuro. Então, aqui são os advérbios usados no futuro. Então, esses advérbios, eles são sempre usados no fim de frase, tá? Então, não esqueçam disso. Então, vamos lá. Advérbios. Next Friday, próxima sexta. Next week, próxima semana. Next month, próximo mês. Tomorrow, amanhã. Next year, próximo ano. O Simple Future Tense pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala. Além disso, pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta. Futuro com will, regras de formação e exemplo. Então, aqui são as regras de formação, a estrutura. Então, aqui vamos ver primeiro a afirmativa. A formação de frases com will na forma afirmativa segue a seguinte estrutura. Sujeito, will, mais verbo principal no infinitivo sem o to, mais o complemento. Então, aqui, ó, exemplo, sujeito, they, will. Depois do will, eu uso o verbo no infinitivo sem o to, que aqui é o verbo buy. E o complemento, they will buy a new house. Eles comprarão uma casa nova. Agora, negativa. A formação de frases com will na forma negativa segue a seguinte estrutura. Sujeito, will mais not, mais verbo principal no infinitivo sem o to, mais complemento. Então, sujeito, will. Negativa, vai acrescentar not depois do will not. Ou won't. Então, vocês vão escolher na hora de fazer o exercício, ou usar a forma completa ou abreviada. Então, depois do will not ou won't, vocês vão colocar o verbo e depois o complemento. Então, vai ficar they will not ou won't buy a new house. Eles não comprarão uma casa nova. Interrogativa. A formação de frases no futuro com will na forma interrogativa segue a seguinte estrutura. Will mais sujeito mais verbo principal no infinitivo sem o to e complemento. Então, exemplo, will no início da frase, sujeito they, verbo e o complemento e o final ponto de interrogação. Eles comprarão uma casa nova? Então, na interrogativa, o will sempre vai ficar no início da frase. Afirmativa. Então, a estrutura é afirmativa. Sujeito, will e verbo. I will travel. Eu viajarei. Então, vai ficar igual para todas as pessoas. Negativa. Sujeito. Depois boto will, mais not e verbo. I will not travel. Eu não viajarei. E vocês podem perceber que vai ficar assim para todas as pessoas. Interrogativa. Na interrogativa, o will vai para o início da frase. Então, pergunta, will I travel? Eu viajarei? Bom, complete as sentenças abaixo com o verbo no simple future, will. Passe as frases para a negativa e interrogativa. Então, aqui o exemplo. Afirmativa, she. Depois do sujeito she, colocou o auxiliar will. E colocou o verbo do parêntese ao lado. Então, aqui formou a afirmativa. She will travel to Miami next year. Ela viajará para Miami no próximo ano. Negativa, repetiu o sujeito que é she, depois do sujeito colocou o will, depois colocou o not, depois o verbo do parêntese. Então, como ficou? She will not travel to Miami next year. Interrogativa. Então, na interrogativa, o will vai para o início da frase. Então, fica will, sujeito, she, e depois o verbo que é travel, o verbo do parêntese. Então, como fica a frase? Will she travel to Miami next year?
ela viajar para Miami no próximo ano? Então, aqui o exercício. Então, letra A, correção. You, colocou will e depois o verbo do parêntese. You will earn. Negativa, repetiu o sujeito que é you, coloca o auxiliar will, mais not, mais o verbo do parêntese e o complemento. Interrogativa, will, antes do sujeito, depois do will, o sujeito da frase que é you, depois o verbo do parêntese, o complemento e pontos de interrogação. Letra B, então o sujeito, Mark, depois do sujeito colocou will e colocou o verbo do parêntese. Depois, negativa, repete o sujeito, que é Mark, coloca o will, mais not, o verbo do parêntese e repete o complemento. Então, formou interrogativa, sempre usando not. Interrogativa. Interrogativa. Coloca o will na frente, depois coloca o sujeito, que é Mark, depois coloca o verbo, repete o complemento e ponto de interrogação. Letra C. Sujeito, Jane, depois de Jane, coloca o will, depois bota o verbo do parêntese ao lado. Negativa. Sujeito Jane, will, depois not, mais verbo do parêntese e complemento. Interrogativa. Will na frente da frase, mais sujeito Jane, mais verbo, repete o complemento e coloca o ponto de interrogação no final da frase. Bom, então aqui para responder as perguntas. Quando é usado o Simple Future em inglês? Aí vocês vão lá em cima, nas regras, e vão procurar. Então, aqui, ó, utilizamos o will para exprimir uma ação futura. Então, vocês vão responder lá na primeira. Como é formada a afirmativa no Simple Future? Aí, vocês vão na estrutura. Então, formação da afirmativa. Sujeito mais o will mais verbo principal no infinitivo sem o to e complemento. Aí, a última pergunta. Como é a forma negativa e interrogativa do Simple Future? Aí vai lá em cima de novo. Então, aqui, ó, negativa. Sujeito, will, mais not, mais verbo principal no infinitivo sem o to, complemento. Interrogativa. Will, na frente da frase, né? Will, mais sujeito, mais verbo principal sem o to e o complemento. Então, assim é formada a negativa. Agora, exercício. Complete as sentenças usando o Simple Future. Então, aqui nós temos o sujeito, it. Aqui é uma frase negativa, ó, tá? Tem aqui a abreviação, ó, negativa. Aí primeiro vai colocar will, depois not, porque é negação, e mais o verbo do parêntese. Letra B, afirmativa, então só vai colocar will e o verbo do parêntese. Letra C, afirmativa, will e o verbo do parêntese. Letra D, interrogativa, ó, ponto de interrogação aqui está indicando, interrogativa. Will e o verbo do parêntese. Letra E, afirmativa, will mais verbo do parêntese. F, negativo, ó, tá vendo aqui o not? Então, vai botar will mais not e o verbo do parêntese. Letra G, interrogativa. Então, na interrogativa, o will vem aqui na frente da frase e repete o verbo do parêntese depois do sujeito. Letra H, afirmativa, will e mais o verbo do parêntese. Letra I, negativa, will mais not mais verbo do parêntese. Letra J, afirmativa, will, mais o verbo do parêntese. Bom, na última vocês vão fazer frase usando o Simple Future com os advérbios abaixo. Ó. Next week, próxima semana. Tomorrow, amanhã. Next year, próximo ano. Eu fiz essas frases aqui de exemplo, mas vocês vão fazer diferente. Tá? Vocês vão colocar sujeito, will, um verbo, um complemento e no final advérbio de tempo. Então, I will travel to New York next year. Eu viajarei para New York no próximo ano. They will go to the movies tomorrow. Eles irão para o cinema amanhã. We will study English next week. Nós estudaremos inglês na próxima semana. Então, aqui eu usei os advérbios, mas aí vocês vão fazer diferente. Pode botar o nome de uma pessoa, colocar outro sujeito. Depois do sujeito will, mais um verbo sem o to, complemento. E no final, o advérbio de tempo pedido. Bom, agora nós vamos para a aula de hoje, ok? Então, a aula de hoje é a continuação, um exercício de fixação com o futuro com will. Complete as sentenças abaixo com o Simple Future, will, passe as frases para negativa e interrogativa. Então, aqui já tem o sujeito que é she, vou colocar o will e botar o verbo do parêntese sem o to, não posso botar o to.
Então ficou, she will watch a movie next weekend. Ela assistirá um filme na próxima semana. Negativa, eu vou repetir o sujeito que é she, vou colocar o won't ou will not e colocar o verbo lá do parênteses do lado do won't. E repetir o complemento. Então ficou, she won't watch a movie next weekend. Interrogativa. Então, vou colocar o will na frente do sujeito que é she, colocar o verbo, repetir o complemento e pontos de interrogação. Will she watch a movie next weekend? Então, vocês vão fazer assim com as frases abaixo. Lembrando, tirar o to do verbo na hora de conjugar, não pode botar o to. Então, traduz os advérbios abaixo. Então, vocês vão lá na folhinha da semana passada e vão ver o significado desses advérbios e escrever aqui em português. Só olhar lá naquela folhinha. Na última, número 3, colocar as sentenças em ordem. Então, aqui as sentenças estão embaralhadas. Vocês têm que colocar na ordem. Qual é a ordem? Sujeito, depois o will, né? O will está aqui, fora da ordem. Depois o verbo, depois do will, o complemento e no final o advérbio de tempo. Então, o advérbio de tempo sempre no final da frase. Então, como é que ficou? He will visit the museum next week. Ele visitará o museu na próxima semana. Tá? Então, sempre sujeito pode ser um nome, pode ser they, my mother, my brother, sempre o sujeito no início, quando a frase é afirmativa e negativa. Depois o will ou won't, se ela for negativa, o verbo, o complemento e o advérbio de tempo no final. Se for interrogativa, o will tem que vir aqui, ó, antes do sujeito. Aí vem o will antes do sujeito, verbo, complemento, advérbio de tempo e pontos de interrogação. Tá ok?